disse pela palavra, e a palavra se encarnou, e nós vimos sua glória, seu amor nos libertou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e minhas irmãs, ouvindo a palavra de Deus na liturgia desse final de semana, o terceiro domingo do tempo comum, nós estamos aí, iniciamos esse tempo comum, estamos aí vivendo ele até quando vamos dar início à quaresma, com a quarta-feira de cinzas no próximo mês. A palavra de Deus hoje, como sempre, ela quer mostrar a sua própria importância. Porque quando a gente fala da palavra de Deus, a gente fala que a palavra é o próprio Deus. O Verbo se fez carne, a gente viveu isso no Natal, né? Quando a gente escuta a palavra de Deus agora, por exemplo, que foi proclamada, o final, o padre sempre faz uma proclamação, né? Palavra da salvação. Essa palavra que escutamos da Sagrada Escritura, da onde sai a doutrina também da igreja, junto com a tradição, é a palavra que tem poder de nos salvar. E tem poder de nos salvar porque Deus está na sua palavra. Assim como a gente vê o mar, ele é multidão de água, a gente sabe que ali dentro tem muitos peixes. Aí existe peixe no mar. Existe Deus na palavra. Deus ali, Ele é a palavra. E quando essa palavra é acolhida com fé, confiança e certeza de que Deus está ali e você está buscando Deus na palavra, ela não é só uma letra escrita ou algo que você escuta, é algo que entra na sua alma e te transforma de fato. Você pode escutar coragem, vencer o mundo, ou ler e simplesmente não acontecer nada. Mas se você tem fé, ama Jesus, busca Jesus nessa palavra e busca em oração, a palavra vai gerar coragem. Algo vai acontecer dentro de você. Tem que se questionar porque a gente escuta tanto a palavra de Deus e nada acontece dentro de nós. O problema com certeza não está na palavra. Ela mesmo diz que é como a chuva que cai. E se cai a chuva não deixa de molhar. Se não consegue molhar algumas pessoas é porque elas se abrigam debaixo de algumas coisas. Do guarda-chuva, né? Como uma espada de 2 gumes. Ela penetra. E ela divide o que é bom e o que é mal. Se a gente escuta a palavra de Deus e ela não transforma a minha vida para melhor ou me faz enxergar o que é certo e o que é errado para que eu tome a decisão do que é melhor, tem alguma coisa errada em mim, na minha alma, no meu escutar, no meu falar. Eu estou dizendo isso porque hoje o Evangelho começa dizendo que depois que João Batista foi preso,
Jesus começa a pregar. Depois que aquele que anunciava o Salvador, o Messias, não estava mais ali no ministério, Jesus começa a pregar. E é uma das frases conhecidas da pregação de Jesus é essa, né? O reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Uma palavra que ele diz para todo mundo, para o mundo inteiro. A palavra de Jesus, meus irmãos, é palavra de salvação. Eu, você, o seu irmão, a sua irmã, quem mora em Itaboraí, no Brasil, na China, no Japão, no mundo inteiro, vai encontrar salvação em Jesus. Vai encontrar o reino de Deus na palavra de Jesus. Vai encontrar a conversão, a santidade na palavra de Jesus. Não existe outro caminho. É Jesus e sua palavra. Isso é para nos encher, né, de uma santa esperança e fortalecer a nossa fé, porque a gente vê o mundo, né? A gente vai vendo notícias de todos os jeitos na TV, nas redes sociais, e parece que o mundo está se desmoronando, que as coisas estão acabando, que, meu Deus do céu, e que não dá mais, e que já está tudo perdido, e a gente esquece que nesse mundo temos a palavra de Jesus, temos a missa para celebrar, a Bíblia para ler, a oração com a palavra. Podemos proclamar essa palavra com alegria, com força. Temos a salvação entre nós. Se a gente olha para e diz que o mundo está perdido, é porque a gente não está usando o instrumento da salvação, que está entre nós. O mundo já foi salvo, continua sendo salvo por Jesus, se nós a confiarmos no poder dessa palavra e buscarmos proclamá-la e vivê-la. Veja essa coisa desanimada, desacreditada. Isso não devia acontecer entre os cristãos, não. Sei que o tempo é difícil, o mundo é difícil, o ser humano sem Deus faz coisas, atrocidades, nós sem Deus fazemos coisas horríveis. Mas no mundo há salvação. No mundo existe a presença de Jesus, a sua palavra. Ele está entre nós e a sua palavra que salva está entre nós. Ou nós confiamos nisso, acreditamos nisso e buscamos em Jesus a palavra que realmente pode salvar, ou a gente vai entregar a nossa vida à perdição. Não porque não existe salvação, mas porque eu me entreguei à perdição. Não porque não tem alguém que não possa mudar as coisas, não possa melhorar o mundo, mas porque eu deixei de acreditar, eu deixei de buscar esse Jesus que proclama a sua palavra entre nós. Talvez eu não esteja indo tanto à casa de Deus, mas Deus sempre está na minha casa. Talvez eu tenha dirigido a minha palavra pouco para Deus, mas Deus sempre está dirigindo a sua palavra para mim. Talvez eu não estou partilhando a minha vida com Deus, mas Deus constantemente quer partilhar a sua vida comigo. Ele está. Somos nós que não rezamos tanto, não lemos tanto a Bíblia, que não vamos tanto à igreja, mas Ele fala conosco, Ele está na nossa vida, Ele está na nossa casa, Ele está no mundo e Ele é a salvação. A primeira coisa que eu queria que a gente entendesse é isso. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho para dizer, olha, eu sou a salvação, a minha palavra e eu sou a salvação. E Jesus começou a pregar o Evangelho nesse dia, quando João Batista foi preso, para mostrar isso. O reino de Deus está entre vós. É possível a conversão, é possível a salvação. E como não existe demônio, nem problema, nem pecado em todas as gerações da humanidade que pode calar Jesus, ou pode impedir Jesus de anunciar e de ser presente, a salvação continua entre nós. Jesus começou a pregar aqui e não parou mais. Existe a igreja, existe a Bíblia, existe, né? É claro que às vezes a gente cai nessa ilusão. Digo ilusão, não porque não possa acontecer, mas a gente vive numa religião, às vezes, de buscar Deus na oração, para escutar revelações e profecias, né? Eu vejo tanta gente apegada a profecias, revelações de santos, de Nossa Senhora, disso, aquilo, outro, e pouca gente apegada à Bíblia, à palavra de Deus. Não é que Deus não possa profetizar algo para o mundo, que Deus não possa trazer uma revelação extraordinária, mas não é isso o essencial, nem o principal em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus mais importante para você não é uma revelação, nem uma profecia. É a palavra que Ele já disse. Que está na Bíblia. Que eu acabei de ler e proclamar ela como palavra de salvação.
Eu vejo pessoas especialistas em profecia e revelação, mas se for para citar algum versículo da Bíblia, ela não sabe nada. E essas pessoas são as pessoas que mais se enganam, porque qualquer profecia ou revelação que vem aí daí está de acordo com a palavra de Deus. Se não está de acordo, é o demônio, a sua cabeça inventando, é qualquer coisa, menos Jesus. Até para a gente ouvir essas coisas aí que muita gente vai falando, precisa conhecer a Bíblia, senão desanda tudo. Precisa conhecer a palavra de Deus. Senão a gente é seduzido por qualquer igrejinha que abre as portas e fala de revelação de profecias, ou qualquer seita, ou qualquer religião que fala que Deus está falando. Deus já falou em Jesus Cristo. São João da Cruz fala, Deus nos falou tudo em Jesus. A igreja vai compreendendo e aprofundando o que Jesus já revelou. Não existe mais nada a ser revelado, existe a ser compreendido. Mas para isso ele precisa mergulhar como a igreja faz. A igreja, quando escuta certas revelações e profecias, a igreja, olha, você pode acreditar, a gente vai continuar debruçado sobre a Bíblia, fazendo doutrina, rezando, falando, preocupado com a palavra de Jesus. Isso que é importante para nós. Isso aí a gente não fica perdendo muito tempo com isso, não. Só se tiver uma coisa que cheira mal para a gente, dizendo, isso aí não é de Jesus, não. Então a gente condena. Então, a palavra de Jesus, meus irmãos, que a gente precisa aprofundar é essa. É a de salvação. Que a gente tenha isso na nossa vida, que a gente tenha mais tempo para rezar com a palavra, para procurar Jesus na palavra, para realmente acreditar nela e permitir que essa palavra entre em nós e transforme-nos. E bonito no Evangelho de hoje é que Jesus é essa palavra para o mundo e essa palavra para cada uma das pessoas em particular e na sua realidade de vida. Diz aqui que Jesus passou em frente ao lago, né, onde Pedro e André estavam pescando. Chamou eles para seguir. Depois passou e viu Tiago e João consertando a rede e chamou eles para seguir. Ou seja, essa palavra de Jesus é para o mundo todo, porque ele é a salvação, mas é para mim e para você especificamente, particularmente. Jesus não só fala para a multidão, Jesus fala para você. A sua vida hoje, talvez a maioria das pessoas aqui, também já conversou, nem lembro, não sei que esteja vivendo. Ansiedade, sofrimento, medo, problema em casa, com matrimônio, está vivendo alguma coisa que está agitando, perturbando, alegrando, né? Na sua casa, no seu dia a dia, na sua cidade. É nessa realidade, nisso que você está vivendo. Nesse mar, nessa pescaria, nessa barca específica que Jesus quer te falar uma palavra que vai te salvar, que vai te levantar, que vai te restaurar, que vai te incentivar a continuar. Especificamente, Deus está falando algo para você hoje, na situação que você hoje está vivendo. E se você busca com fé, em oração a Jesus na missa, na palavra, na comunhão, você vai ver que Deus não te deixa à mercê, que Deus não te abandonou, que Deus não te deu uma palavra quando você mais precisava. Talvez as pessoas façam isso. Quando você mais precisava, ninguém te deu uma palavra. Mas quando mais você precisa, Deus está te dando a palavra. Talvez somos nós que não estamos buscando essa palavra com fé, em oração e acreditando nela. A gente preferiu acreditar que Deus nos abandonou. A gente prefere acreditar que Deus não existe. A gente prefere acreditar que Deus não me compreende, que Deus não está vendo o que eu estou passando. A gente prefere acreditar nessas mentiras. Deus não é como os homens. Quando estamos precisando, Deus está oferecendo a sua graça, a sua palavra, a sua mão estendida, a sua cura, a sua libertação. Olha o salmista de hoje, que bonito o salmista de hoje, né? O salmista de hoje é aquela pessoa ávida de querer que Deus a oriente, diga alguma coisa para ela, não é? Mostrai-nos, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade, me oriente, me dirija, me ensine. O salmista falou isso várias vezes. Reconduz ao bom caminho, Senhor. Dirige-me, ensina-me, mostra-me, orienta-me. Eu quero que o Senhor seja para mim a palavra que me orienta, que me conduz.
Que o Divino Espírito Santo nessa mesa nos ajude a ter esse desejo, essa avidez, esse desejo de que Deus seja aquele que nos dirija, que nos oriente, que nos conte, que mostre, que nos fale, que nos levante com a sua palavra, porque Ele quer isso. Ele é a salvação, a sua palavra é para isso. Assim como Ele diz uma palavra específica para André, para Pedro, ali na realidade pescador, eu te farei de pescadores de homens, vem. E quantos de nós já escutamos isso? Se demos espaço pela nossa fé e pela nossa oração, escutamos, o problema é se correspondemos a isso. Porque que diz a palavra que Pedro, Tiago, João e André, quando ouviram a palavra de Jesus diretamente para eles, naquele momento, eles deixaram tudo, não foi? Deixaram as redes, a barca e começaram a seguir Jesus. Deixaram as redes, o Pai e começaram a seguir Jesus. Às vezes nós somos igual Jonas. Não foi a primeira leitura de hoje do livro de Jonas? O livro de Jonas começou a falar assim: a palavra do Senhor foi dirigida para Jonas pela segunda vez. Quem conhece a história de Jonas sabe que Deus falou com ele a primeira vez e pediu uma coisa para ele, que ele fosse pregar numa cidade de Nínive. O que Jonas fez? Deus pediu que ele fosse para lá, para onde? Para cá. Pegou o barquinho dele, entrou no mar e foi para outra direção. Não quis ouvir a palavra de Jesus, não quis ir para a direção da palavra de Jesus, foi para outro lado. O que aconteceu com ele? A gente conhece a história. O barquinho dele afundou, a baleia engoliu ele, cuspiu ele onde Deus queria que ele ficasse. Foi isso? Essa é a história de Jonas. Lá em Nínive. Claro que isso talvez não tenha existido, mas assim, para mostrar para nós, primeiro, que nós podemos ser resistentes à palavra de Deus. Deus pede a gente uma coisa, a gente continua fazendo do nosso jeito. Deus pede que a gente deixe, abandone, mude, perdoe, ame, faça caridade, vá mais a mim, mas a gente prefere continuar do nosso jeito, na nossa direção. Bonito da história de Jonas é que Deus não desistiu de Jonas, fez acontecer alguma coisa para ele ter uma segunda chance. E quando ele abriu o coração para a segunda chance, Deus falou com ele de novo: vai e prega lá em Nínive. Aí dessa vez ele escutou. Na segunda, talvez Deus tenha pedido, já está na terceira, quarta, 10ª vez te pedindo para abandonar esse pecado e você não abandona. Ele continua ainda teimando e não perdoar. Deus já te falou 200 vezes: perdoa, perdoa, faz caridade, deixa de pecar contra a castidade, ó, esse namoro não está dando certo, olha isso aqui, né, tem que educar os seus filhos desse jeito. Deus está falando várias vezes e você está teimando e pegar o seu barquinho para a direção que você quer. O barquinho vai afundar um dia. Deus vai continuar tentando mandar aí alguma situação para ver se você abre o teu coração. Deus se aproveita dos momentos ruins da nossa vida para ver se a gente abre o coração. Mas Deus nunca quer que aconteça as coisas piores para que você comece a acreditar nele. Não é assim que Deus age, não. Mas infelizmente tem muita gente que só abre o coração quando as coisas pioram. Aí Deus é bom, aí Deus vai e aproveita e te traz de volta. Assim como Pedro, Tiago, João, Jonas ouviram a palavra de Deus, resistindo ou não, chegou uma hora que eles começaram a seguir Jesus, ou seguir a Deus. O bonito de Jonas começar a seguir a palavra de Deus foi que ele começou a pregar e a cidade toda se converteu. Olha como uma pessoa, ela começa a viver a palavra de Deus com fidelidade, a fazer o que Deus quer, mesmo que seja duro às vezes. Às vezes a palavra, a doutrina pede coisas para que para a gente às vezes é difícil, mas se a gente vive com fidelidade, tem resultado. O resultado, né, do chamado de Deus para Jonas foi a conversão de uma cidade inteira, obras de conversão, a graça aconteceu naquela cidade que ia ser destruída. Não é por causa disso que a gente conhece os santos, o nome dos santos não é por causa disso. São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia. Por que a gente botou o nome da cidade no nome do santo? Porque ele foi a diferença naquela cidade. Porque ele, fiel à palavra de Deus, transformou uma cidade inteira. Porque Jonas, fiel à palavra de Deus, transformou Nínive. Assis, Francisco, Cássia, Rita e assim por vai. Uma alma que se eleva, eleva o mundo. Precisa de uma alma só que sirva a Deus
fidelidade na sua palavra para mudar Itaboraí em muitas coisas. Se não muda, porque nem um padre ainda, né? Que pena. Mas estou tentando. Só uma. Já vai fazer uma diferença imensa para o bem, para a conversão, para a salvação, para a caridade, para o amor de uma cidade. E se ele for fiel até o fim, ele é salvo. Porque esses são os resultados da palavra de Deus quando é vivida por uma pessoa, quando é correspondida pela pessoa. Por onde ela passa, ela vai transformando o mundo até chegar ao termo da eternidade. Duas coisas acontecem: a salvação dessa pessoa e a transformação do mundo por onde ela passa. Queremos um mundo melhor, mas precisamos ter cristãos que vivam melhor a palavra, que deixe o que tiver que deixar para seguir Jesus, por mais que seja duro. É duro seguir Jesus, diz os santos. Mas quem realmente já conheceu, já entendeu que é o melhor, com o amor que tem por Deus, não vai deixá-lo. Não vai. Então, para a gente não precisar alongar mais, é isso que eu guardo no coração de vocês. Mergulhem mais na palavra de Deus, na doutrina da igreja, rezem mais com ela, faça a experiência de que a palavra não seja só uma letra ou uma coisa que você escuta, algo que te transforma. Ela tem poder disso. Você, com certeza as pessoas que já leram, já rezaram, já ouviram a palavra de coração aberto, viu que a palavra transformou o seu coração em algum momento, te tocou. Você estava desanimado, aquela palavra que você já tinha escutado 200 vezes, te transformou, te deu ânimo. Você queria abandonar Jesus, mas aquela parábola que Jesus contou do filho pródigo, que você tinha escutado 200 vezes, mas naquele dia te fez voltar para a igreja. Por que houve? Houve que você abriu o coração, acreditou e buscou, e aquela palavra tem poder de realizar isso. Eu não sei qual a realidade que você está vivendo hoje, mas um conselho que eu te dou é: quando você chegar em casa, não importa a realidade que você está vivendo, pega a Bíblia, reza, pede o Espírito Santo e lê ela, e medita ela, e abre o coração, acredita que ela vai transformar um pouco mais a sua vida assim. Vai. Duvido que vai te dar força para abandonar e deixar coisas que você ainda não abandonou e não deixou e que são erradas, são ruins na sua vida. Vão te esclarecer de coisas que você achava que era bom e não é tão bom assim. Está errado e vai te mostrar o que é certo, que é a espada de 2 gumes, ela vai mostrar. Mas vá com o coração aberto, vai desarmado, vá com sinceridade, vai com fé, vai rezando, vai amando, vai buscando Jesus como salmista. Aí eu duvido que a gente não siga Jesus como Pedro, Tiago e João. Não vai mudar tudo de um dia para o outro, não. Pedro, Tiago, João, André eram homens tão limitados, não é isso? Pedro ainda haveria de negar Jesus, Tomé ia ser incrédulo, Judas ia trair, Tiago e João, filhos do trovão, eram tão impacientes, temperamentais, que iam ser nervosos, impacientes com os outros. Mas porque eles foram vivendo a palavra de Deus, a palavra foi transformando aqueles homens. Hoje são os santos que nós conhecemos. Tentar ser fiel à palavra que nós escutamos todo domingo, pelo menos na missa, já faria uma diferença imensa para o mundo, não só para você, mas para o mundo, para a nossa cidade, para a nossa paróquia. A gente escuta a palavra aqui, daqui a pouco a gente continua com os nossos mesmos conceitos lá fora. E é normal, porque a gente não debruça a nossa vida sobre essa palavra todo dia, até ela ir entrando em nós e ser a nossa vida, a nossa lei, o nosso pensamento, o nosso vocabulário. Que nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nessa missa, possa nos ajudar de fato a compreender o valor da palavra dele para o mundo, para nós, e quanto isso pode transformar muitas coisas se nós a seguimos com fidelidade, abandonando aquilo que impede de seguir Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.